Boa noite para você que está em casa nos acompanhando também, né? Que Deus possa falar tremendamente ao seu coração. Então, estamos no 15º dia de campanha, e eu quero compartilhar com vocês, amados irmãos, algo que Deus colocou no meu coração. E se eu fosse dar um título para essa ministração, o título seria: O perigo de ter uma fé oscilante. Diga assim para o teu irmão: querido, a nossa fé, ela não pode ser oscilante. Por que essa palavra de hoje, a questão de fé oscilante, né? O que é uma fé oscilante? A fé oscilante é aquela fé que um dia você está bem com Deus, outro dia você está meia boca, um dia Deus move na sua vida e tudo acontece, e você está lá explodindo de paixão, explodindo de fé, e nada para você é impossível, porque você está rompendo em fé. Daí amanhã acontece uma situação adversa, né? Porque nem tudo são flores. Aí você pega a sua fé, ela baixa um pouquinho, às vezes perde completamente a fé, às vezes desistem até mesmo de tudo aquilo que Deus fez nessa caminhada com Ele. Então, o que Deus quer nos chamar a atenção nessa noite, que há um perigo muito grande se eu e você tivermos uma fé oscilante. Diga assim: a minha fé está firmada na rocha, e essa rocha tem um nome. Quem é? Jesus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Eu estou vendo aqui um pessoalzinho de... Ah, sabia que você era visitante. Qual é o teu nome, por favor? Tiago. Olha, nome já profético, né? Tiago, seja muito bem-vindo, né? Que Deus te abençoe. Sinta-se em casa, que Deus fale fortemente no seu coração. Vamos aplaudir a vida do Tiago por estar nos visitando. Glória a Deus. O Mateus, o Marcos, veio também ou só o Tiago? Acho que só o Tiago, né? Vamos lá. O perigo de ter uma fé oscilante. Abra comigo em Hebreus 11:6. Fernando, essa luz abençoada aqui, ela está quase me cegando. Se for possível, eu vou estar na Almeida Revista Atualizada. Hebreus 11:6, acharam, amém? Como diz os carioca, todos achamos? Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Deus existe, e que se torna galardoador do que o buscam. A palavra de Deus é muito clara. Eu queria que você prestasse muita atenção, que sem fé, eu e você, nós não vamos agradar a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a questão de fé oscilante. Então uma fé oscilante, ela coloca em xeque a nossa caminhada com o Senhor. Uma fé que hoje está lá em cima e amanhã está lá embaixo, ela dificulta essa nossa caminhada com Deus, porque aqui diz muito claramente que aquele que não tem fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, eu e você que estamos nos aproximando de Deus, que nós creiamos que Ele existe e que Ele se torna galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. E uma pessoa que tem uma fé oscilante, ele de uma certa forma, ele passa meio perto desse galardoador, desse presenteador, desse recompensador, e às vezes pela sua falta de fé, ou por ela oscilar muito, corre-se um risco de nós termos alguns dos nossos pedidos talvez não respondidos pelo Senhor, por falta de uma fé verdadeira. O que é um galardoador? Galardoar é recompensar, gratificar, aliviar, consolar e confortar. Eu creio que a questão do recompensar, gratificar, aliviar, consolar e confortar está relacionado muito com essas nossas listinhas, com esses nossos pedidos de oração. Eu creio que
que eu e você, nós precisamos trabalhar um pouco mais essa questão dessa nossa fé. Então, para isso, vamos dar uma buscadinha lá atrás, quando o povo de Deus estava cativo no Egito. Vocês devem conhecer a história. José foi para lá como escravo, né? E Deus honrou muito José lá no Egito. E aí veio um período de grande seca, grande fome, grande dificuldade. E José, numa noite, dormiu como preso, como escravo. No dia seguinte, estava diante do faraó. E Deus usa a vida de José de uma forma sobrenatural. José revela o sonho de faraó. José dá a interpretação. José dá uma dica do que o faraó deveria fazer para que nos 7 anos de fome, como eles poderiam agir, depois para serem supridos nos 7 anos de escassez. E ali a gente vê como Deus trabalha na vida desse menino chamado José. Mais para frente vem os 70 da família de José para o Egito. O povo mora ali. E o tempo vai passando. O pai de José morre. Os irmãos de José morrem. José morre. Troca-se o faraó. E o tempo vai passando, e esse pessoal esqueceram dos benefícios que Deus fez naquela terra através de um servo de Deus chamado José, a ponto de chegar que o povo de Deus que estava ali estava trabalhando com trabalhos forçados, fazendo tijolo de dia e de noite, chicote nas costas, um povo que foi altamente afligido por Faraó e os seus generais, os seus capitães. Chega um dia que era o momento de Deus olhar para aquele povo dele que estava no Egito, e Deus fala: vou levantar Moisés, para que Moisés possa libertar esse meu povo da escravidão. Vocês também devem conhecer a história. Deus se manifesta de uma forma sobrenatural no meio daquele povo. Então, de um lado estava o povo do Egito, no outro cantinho estava a terra de Gósen, onde estava lá a descendência de Jacó, o povo de Deus. Aí Deus chega com as 10 pragas, vamos encurtar a história aqui, né? Então eu estava perguntando: Deus, o Senhor não poderia resolver essa situação em um dia, né? Por que 10 pragas? Por que tanta coisa? E o que veio no meu coração, queridos amados e amados irmãos, é que esse povo por 400 anos estava lá como escravos. Eles já estavam amoldados àquele sistema de vida de escravidão. Eles não sabiam o que era ter liberdade. A vida deles era amassar barro, fazer tijolo, e quando não dava conta era chicote nas costas. Mas era o povo escolhido de Deus, era o povo que tinha uma promessa de Deus. E Deus fala: chegou o momento, mas eu não quero simplesmente tirar esse povo da terra do Egito, não quero tirá-lo somente da escravidão. Eu quero inserir fé no coração desse povo. Eu quero que eles me conheçam. Eu quero me mostrar para esse povo de uma forma sobrenatural, porque o caminho que eu tenho para eles, aonde eu quero levá-los, eles precisam me conhecer. Imagina 400 anos ali, geração após geração, e o que eles viam na frente deles era palha, barro e tijolo, palha, barro e tijolo e chicote nas costas. Aí Deus vai com a mão forte e poderosa e começa a afligir aqueles que não entenderam o que foi feito naquela nação através de José, e muito pelo contrário, escravizaram aquele povo. A primeira praga foi a transformação das águas do rio Nilo em sangue, né? E essas 10 pragas, amados irmãos, o que nós precisamos entender, que cada uma dessas pragas, elas afligiam diretamente os deuses do Egito. O Egito era uma nação muito idólatra, e para qualquer coisa eles tinham Deus, né? E aqui o rio Nilo para eles era muito importante. O rio Nilo era adorado. A segunda praga, invasão de rãs. Terceira praga, piolhos. Quarta praga, moscas. Quinta praga, morte do gado. Sexta praga, chagas, úlceras em todo o povo e nos animais também. Sétima praga, chuva de pedras, onde destruiu animais, plantação, destruiu tudo que eles tinham. Oitava praga, nuvens de gafanhotos.
Nona praga, trevas densas, 3 dias. A Bíblia diz que a treva era tão densa, que a escuridão era tão tremenda, que podia se apalpar a escuridão. E a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos, tanto de animais quanto dos egípcios. Então, nesse processo aqui, queridos irmãos, Deus estava ensinando o povo dele a crescer em fé, a crescer em conhecimento daquele Deus, que eles conheciam a história, que eles sabiam que existia uma promessa da parte de Deus para eles, que um dia Deus iria libertá-los. Então Deus diz: não vou simplesmente tirar, eu vou colocar um nível de fé no coração desse povo, eles precisam me conhecer. Então não é diferente de mim e de você, quando nós nos achegamos ao Senhor. Às vezes chegamos no mundo, dentro de uma igreja, e ali Deus começa a trabalhar o nosso coração, começa a nos ensinar algumas coisas, começa a nos mostrar muitas coisas, e para um novo convertido, Deus ele parece que se mostra de uma maneira diferente, e ele realiza mais sinais, mais prodígios e maravilhas, justamente para criar no coração daquele recém-chegado ao reino, aquela fé. E no nosso caso, que somos um pouco mais velhinhos na fé, Deus constantemente está trabalhando na gente, e não foi diferente com esse povo. Após a morte dos primogênitos, Faraó libera o povo de Deus, e o povo de Deus, perna para que te quero, vou em direção ao Mar Vermelho. Na metade do caminho, Faraó: não, nós não podemos perder essa mão escrava, não podemos perder esse trabalho gratuito que nós temos, vamos perseguir esse povo, ou trazê-los de volta, ou vamos matar todos. E mais uma vez Deus se mostra para o povo de Israel. Na frente o Mar Vermelho, atrás Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, um exército furioso para exterminar o povo escolhido de Deus. Então ali você vê um grande milagre, o povo reclama, o povo fala: Moisés, e agora? E Deus diz para Moisés: Moisés, que está esperando? Manda o povo marchar. O povo marchou, o mar se abriu, eles passaram. Chegando do outro lado, o mar se fecha, todos os soldados de Faraó morrem. O povo de Deus vê mais um milagre. Além das 10 pragas, o povo vê os seus inimigos serem exterminados a uma. Eu fico imaginando assim, né? O povo olhando do outro lado do Mar Vermelho, lá de longe podia ver o Egito, os seus algozes, os seus castigadores ali todos mortos, dizendo: cara, agora nós estamos livres. E sabia que existia uma terra prometida para eles. Diga assim: eu sei que tem uma terra prometida para mim. E eles atravessam o Mar Vermelho, e após atravessar o Mar Vermelho, aquela alegria toda, vamos lá comigo para Êxodo 14, 30 e 31, vamos lá. Esse pano de fundo para vocês entenderem algumas coisas. Êxodo 14, do 30 e o 31 diz assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Eu fico imaginando, me colocando no lugar daquele povo, né? Vamos supor que eu estava lá no Egito, e eu estou vivendo esse momento onde eu vi as 10 pragas, onde que tudo acontecia no Egito, não acontecia na terra de Gósen, onde estava o povo de Deus. Quer seja a água transformada em sangue, invasão de rãs, piolhos, morte do gado, chuvas, densas trevas, a morte dos primogênitos, tudo isso eles presenciaram da terra deles, mas com eles nada disso acontecia. Eu fico imaginando, né, a separação que Deus faz. Até aqui, gafanhoto, você vem, daqui para cá não. Até aqui, né, rãs, vocês podem chegar, mas do meu povo vocês não vão chegar. Chuva de pedras, terrível, na parte dos egípcios, tudo sendo destruído por aquelas chuvas de pedra. Mas ali onde estava ali, né, na cidade metropolitana de Gósen, digamos assim, não chegava a mão pesada do Senhor. E aí você vê por último aqui,
eles do outro lado do mar, dizendo que o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo, porque eles viram. Eu acredito que foi a geração que pôde presenciar o mais alto nível de manifestação sobrenatural da parte de Deus. Foi esse povo que teve lá. E por que cada uma dessas manifestações? Justamente para criar uma forte fé no coração daquele povo. Então agora eles estavam livres da escravidão, tinham uma jornada abençoada até a terra prometida, não eram mais escravos, eles eram livres. E se você for ler a história, como Deus cuidava daquele povo nos mínimos detalhes, a roupa crescia no corpo, né? O sapato crescia no pé, não havia doente no meio daquele povo, Deus sempre se mostrando, e faltava água, saía água da rocha, faltava água, brotava do chão, coluna de nuvem para protegê-los daquele sol escaldante do deserto durante o dia. À noite aquela coluna se transformava numa coluna de fogo por dois motivos: para iluminar o caminho e para aquecer aquele povo no deserto, porque à noite, de madrugada, é muito frio no deserto. Então, meus amados irmãos, se você for ver aqui como Deus se mostrou para aquele povo, mas havia um grande problema. Aquele povo tinha saído da escravidão, mas a escravidão não tinha saído do coração deles. E se vocês forem olhar a história desse povo nessa caminhada, eles começaram a murmurar diante de Deus. Nada estava bom, nada satisfazia, nada trazia paz para aquele coração que tinham saído da escravidão, mas dentro deles ainda havia aquele resquício de ser escravo. E o povo começa a murmurar, a dizer que, puxa vida, né? Olha só, estamos sem água, estamos sem carne, estamos sem comida. Quem dera estarmos de ir perto das panelas lá no Egito, onde tinha cebolas e alhos e coisas parecidas. E lá na frente Deus foi suportando, foi levando esse povo, Deus foi ensinando, Deus foi se mostrando. E eu vejo assim que Deus, com tanto amor, tanto carinho, suportava algumas das murmurações. Deixava, levava em conta, igual aquele pai que vê um filho imaturo fazendo coisas erradas. Vamos levar, vamos dar mais uma chance. Até que chegou o momento quando os 12 espias, né, já para entrar na terra prometida, vão visitar a terra, para trazer um relatório, né, de como era a terra que eles iam possuir, a terra que Deus tinha prometido dar para eles. Aí cada líder, cada chefe de uma tribo, se reuniu os 12 e foram visitar a terra. Voltaram os 12 espias, depois de 40 dias, trazendo um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar, e diziam: a terra realmente é muito boa, tudo aquilo que Deus falou é verdadeiro, a terra é tremenda, mas tem um problema, tem gigantes lá. E aqueles gigantes olhavam para nós, e esses gigantes nos viam como gafanhotos, e nós olhávamos para aqueles gigantes, nós nos sentíamos como gafanhotos diante dele. Eles já estavam esquecendo de todos os sinais, prodígios e maravilhas que Deus mostrou naquela caminhada até aquele momento. Já não estavam mais com aquela fé firme no Senhor, já estavam oscilando nas promessas de Deus. Já estavam dizendo: será que Deus vai nos livrar das mãos desses gigantes? Eu estou dizendo de uma geração, amados irmãos, que viu tudo aquilo que nós acabamos de ler, que Deus injetou um nível tão forte de fé no coração deles, mas no momento que eles mais precisavam colocar essa fé em prática, sabendo que Deus que prometeu a promessa ia até ao final com eles, e eles mais uma vez começaram a murmurar. O perigo de uma fé oscilante. Vamos lá para Números, vamos lá, Números 14, e esse relatório desses 10 espias, né, trouxeram grande murmuração no meio do arraial, grande tristeza, grande desânimo. Números 14, do 1 ao 3 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite toda. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto.
E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças não sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Analisando não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Às vezes tem muito a ver conosco, quando a nossa fé é provada. Eu e você já tivemos experiência com Deus, amém? E não foram poucas. Mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para tudo aquilo que nós já vivemos com Deus, tudo aquilo que Deus já fez ao nosso favor, dos livramentos, das posições que Deus nos colocou, daquilo que Deus tem nos dado, de como Ele tem sido bondoso para conosco. E às vezes dá aquele sentimento no coração: não seria melhor voltar às práticas antigas? E nesse momento de oscilação, Satanás, ele nos conhece muito bem. Ele começa a lançar a sua sutileza, os seus ardis, e nos mostrar que às vezes lá no Egito, antes de nós virmos para a casa do Senhor, antes de nós termos experiências com Deus, às vezes lá atrás, lá no Egito, mesmo tendo amassado barro uma vida toda, fazendo tijolo uma vida toda, arrumando palha, levando chicotada nas costas, às vezes dá aquela sensação: puxa vida, como era melhor antigamente. E Satanás, ele tem um feeling, ele sabe, ele percebe quando a nossa fé está oscilando, e é o momento que ele vem com as suas maravilhosas propostas. Murmuraram contra Moisés, contra Arão, gritaram em alta voz, choraram a noite toda. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, sabendo que há pouquíssimos, estaria a terra prometida. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Números 21, 4 e 5, um pouquinho para frente aí. Números 21, 4 e 5. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus. Antes era contra Moisés e contra Arão. Agora o povo está falando contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Que pão que é esse? Maná, a comida que descia do céu. Aí eu estava meditando nessa palavra, queridos irmãos, e voltando antes das 10 pragas. Todos os dias eu tinha que levantar cedo, chicote nas costas, aquela opressão, não tinha liberdade, não tinha vida própria, só faziam aquilo que Faraó e os seus comandantes mandavam fazer. De repente participam dos sobrenaturais de Deus, as 10 pragas, o cuidado do Senhor, passam pelo Mar Vermelho a pé enxuto, chegam do outro lado, vê tudo aqueles que os oprimiam mortos, vão caminhando pelo deserto. Deus providencia tudo o que eles precisavam, do mais simples ao mais necessário, Deus fazia tudo para eles. Mas a fé oscilante, ela faz a gente esquecer de tudo que Deus fez. Eu fico imaginando eles no deserto lá, a coluna de nuvem de dia, a coluna de sol, de fogo à noite. Quando acordava de manhã, deviam chegar na beira da sua telha assim: meu Deus, olha só, mais um dia. Não precisavam trabalhar, porque o pão estava ali fresquinho, o maná caía do céu. Eles iam lá, recolhiam a quantidade necessária para o dia. E mesmo assim, sem precisar trabalhar, sem ter chicote nas costas, eles diziam: e a nossa alma tem fastio deste pão vil, nós já estamos impacientes, caminhando com o Senhor para a terra prometida. E você sabe o que quer dizer: a nossa alma tem fastio deste pão vil? Quem sabe? Me ajudem, por favor. Eles estão dizendo assim: nós detestamos esta comida miserável. Em outra versão,
Fastio é nojo. Fastio é você olhar para uma comida que você não trabalhou, que é só ir lá no quintal, abrir a sua tenda, né? Pegar uma vasilha, recolher. E eles estavam tendo nojo daquilo que descia do céu. Uma fé oscilante faz a gente chegar a esse nível, às vezes, de atitude diante de tudo aquilo que Deus fez por nós. Uma fé oscilante, ela tem o poder de anular muitas das vezes aquilo que nós mais precisamos, que nós temos colocado diante do Senhor. Um dos momentos nessa campanha que mais queima no meu coração é quando nós nos colocamos de joelhos para orar por nossa cartela. Aquilo me arrebenta por dentro. Por quê? Porque eu sei que se Deus não agir, já falei aqui uma vez, não há dinheiro que possa realizar aquilo que eu tenho pedido para Deus. Eu oro para que eu e você, irmão, nós não tenhamos essa fé oscilante, que Deus não vê em nós que nós estamos detestando, né? Que nós estamos tendo fastio de tudo aquilo que Ele tem feito por nós, que nós não sintamos no nosso coração aquele desejo de voltar às práticas antigas. E nós sabemos que o diabo, ele é perito em nos mostrar que lá atrás era, entre muitas aspas, melhor. Então, quando chega nesse nível que a nossa alma tem fastio deste pão vil, nós detestamos esta comida miserável, nós estamos impacientes, sabemos que tem uma terra prometida, sabemos que Deus prometeu algo tremendo para mim, mas nós estamos nesse, não queremos mais. Aí Deus toma uma decisão. Eu quero que você continue em Números comigo, volta lá para Números 14, do 21 ao 23. As consequências de uma fé inconstante. Números 14, 21 e 3 diz assim: porém, Deus dizendo, porém, tão certo como eu vivo. Deus não tinha para quem jurar, para quem maior do que Ele. Ele fala para Ele mesmo, porém, tão certo como eu vivo, e como toda esta terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra com que juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Então, queridos amados irmãos, parece ser uma palavra muito forte, e eu creio que não é gostoso de ouvir isso, mas eu e você, nós precisamos dar um passo para trás e analisar realmente como está o nosso nível de fé, analisar o que nós temos vivido diante de Deus, analisar talvez propostas insanas que aparecem na nossa vida, e muitas vezes a gente dá uma esquecida em tudo aquilo de bom que Deus tem feito. Temos às vezes esquecido que nós precisamos urgentemente de um milagre de Deus para que esses nossos pedidos sejam realizados. Então, se essa fé inconstante começar a beirar o nosso coração, né? É tipo água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é de pouquinho em pouquinho, é lento, é gradual, mas essa questão de estarmos nos esfriando, ou estarmos assim deixando que a nossa fé se torna inconstante, não firmada, ela vem aos pouquinhos. Essas pessoas aqui glorificaram o nome de Deus por tudo que Deus fez, louvaram e bendizeram e cantaram salmos, cantaram hinos após atravessar o Mar Vermelho, e agora temos uma terra prometida e vamos lá. Mas na caminhada, as circunstâncias, as coisas que foram acontecendo, coisas que o próprio Deus permitia acontecer, para realmente provar o que estava no coração daquele povo, para ver se eles tinham aprendido a lição de casa, para ver o nível de fé, para ver o quanto de fé eles estavam firmados no Senhor, a ponto de Deus dizer assim: tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum
dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não se mantiveram firmes, tiveram uma fé oscilante, nenhum deles verá a terra com que juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram. Agora eu volto lá para Hebreus 11:6. Sem fé, de fato sem fé, ou de fato com uma fé oscilante, com uma fé duvidosa, com uma fé que um dia está legal, outro dia não está legal, que uma fé muda mediante as circunstâncias, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que se torna galardoador, presenteador, recompensador, aquele que gratifica, aquele que alivia, aquele que conforta, aquele que consola. Nós precisamos disso, porque nós estamos buscando a Deus. Eu creio, irmãos, que nós vamos viver milagres sobrenaturais nessa campanha. Ainda tem falta 6 dias, amém? Mas eu e você, nós precisamos a partir de hoje tomar um cuidado. Geralmente na reta final é onde Satanás começa a colocar situações para que a nossa fé comece a oscilar. Quem aqui já teve milagres nessa campanha? Eu já tive já. A minha esposa, várias pessoas levantando a mão. E é apenas o começo. Não se contentem com apenas esses milagres, Deus tem muito mais. Mas o recado de Deus para mim e para você nesta noite, amados irmãos, guarde o seu coração. Por causa dessa fé inconstante, daqueles 10 espias, né? Porque se os 10 espias chegassem a olhar, realmente tem gigantes, eles são fortes, eles estão bem armados, mas se nós voltarmos lá atrás, olha o que Deus fez por nós. Se os 10 espias tivessem o mesmo relatório que Josué e Caleb tiveram, com certeza, o povo ia junto com eles. É verdade, vamos lá, Deus já nos deu tantas vitórias, e esses gigantes vão ser como pão, vamos amassar esses caras, vamos conquistar essa terra. Mas por causa de 10, uma multidão de 3 milhões de pessoas não entraram na terra prometida. 10 oscilantes na sua fé, mas uma multidão que de uma certa forma esqueceu tudo aquilo que Deus tinha feito. Foi mais que suficiente para andar 40 anos no deserto, andando em círculos, até que o último morresse, salvo Josué e Caleb, que tiveram uma fé diferente. Fé oscilante. 10 destruíram uma nação. 10 homens que tinham poder de liderança levaram muitas pessoas a ficar 40 anos e a terra prometida ali do outro lado, pertinho. Trazendo para a nossa realidade, nós que somos chefes de família, nós que temos responsabilidades com pessoas que estão debaixo da gente, se a nossa fé oscilar, nós corremos um risco muito grande de levar essas pessoas conosco para o mesmo buraco. Então por isso que é necessário, por isso que é extremamente necessário trabalharmos o nosso coração, para que essa fé nunca oscile, para que essa fé nunca saia desse nível que nós já estamos muito contrário, de fé em fé aumentando, de fé em fé, de provação em provação, de dificuldade em dificuldade. Todas as vezes, meus amados irmãos, que vier alguma coisa contra a sua fé, lembra de Jeremias 29:11, que Deus diz assim para mim e para você: eu é que sei os planos, os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Amém?